E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo que vai ajudar tanto você que está começando a jogar agora, quanto um jogador mais avançado, que é as melhores cartas que existem no Duel Links. Claro, que são cartas genéricas que pode ser usada em quase qualquer deck. Não vai ser cartas que pode usar em uma mecânica, como pistoleiro, ou até mesmo cartas que são específicas de um tipo de deck, como a Maga Silenciosa. E sim, cartas que podem entrar em qualquer deck, em qualquer estratégia. O meu nome é Jelry e hoje eu trago um vídeo um pouco diferente dos vídeos que normalmente trago. Lembrando que esse vídeo é apenas minha opinião pessoal, que pode ser diferente da sua. E hoje um convidado muito especial aqui, Faraó do canal da Academia de Duelo. Manda um alô aí, Faraó. E aí pessoal do canal do JR, tudo bem com vocês, galera? O link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não esquece de quando acabar esse vídeo ir lá conferir, pois o conteúdo é muito legal para você que é iniciante ou que joga há um bom tempo. 14º lugar, Cálice Proibido. Cálice Proibido é uma carta bastante versátil, porque ela pode ajudar tanto atrapalhando o oponente, como também negar o efeito dos seus próprios monstros, para que ele retorne ao valor do ataque original, caso ele entre com um valor um pouco mais baixo. Principalmente era usado no combo de Anki atacando direto, pois ele retornava o ataque original, causando 3.200 pontos de dano. É uma carta que pode arruinar o turno inteiro do oponente caso seja utilizado no momento correto, além que pode desligar o efeito de um monstro chato no seu turno. 13ª posição, Tufão de Etaca. Tufão de Etaca é uma carta bastante defensiva, pois ela muda a posição de batalha de todos os monstros do oponente, que geralmente vai colocar todos eles em modo de defesa. Ela é uma carta similar à Maldição de Anubis e as Minas de Pulso, então você pode usar para vários tipos de estratégia. Que é a carta que coloca, assim, principalmente para a etapa de batalha, colocar os monstros do oponente em defesa. É muito bom, te dar um turno extra e no seu turno pode te dar a chance de derrotar monstros com ataque alto. É muito bom, como por exemplo contra Six Samurai, que tem o ataque alto, 2.500, o Xien, mas a defesa é só 1.400, então é fácil de passar a defesa. É uma carta que é bem tranquila, você pega ela farmando a Mai, e ela é útil pra caramba, é essencialmente útil, é uma das primeiras cartas que você tem que pegar, upando a Mai, né? Junto com a Maldição de Anubis, que você pega com o Odion. 12º lugar, Lava Golem. Bom pessoal, o Lava Golem ele é uma carta assim que pega qualquer um de surpresa, né? Se você vê o seu oponente basicamente armando um terreno defensivo, cuidado que pode vir um Lava Golem. É uma carta que ela tira a maioria dos monstros, é muito difícil. Você tem que usar cartas que não podem ser tributadas para poder se proteger contra o Lava Golem. E o deck hoje de Burn tem ferramentas para invocar monstros no seu lado do campo para facilitar a invocação do Lava Golem. A sorte é que a habilidade do Parasita foi nerfada. 11º lugar, Necrovale. Necrovale é a carta principal do deck de coveiro, só que ela é utilizada em alguns decks para cauterar decks que abusam do cemitério, como Dark Lord, Invoked, Fortune Lady e alguns outros decks como Vampiro ou Zumbi. O efeito dela é que cards não podem ser banidos do cemitério, e além disso que não deixa nenhum card sair do cemitério, exceto por skill. É uma carta muito boa porque muitos decks precisam do cemitério para poder gerar melhor o combo. Eu recomendo que você utilize em decks que não usam muito o cemitério para poder não estragar sua estratégia. Em 10º lugar, Curibsfera. Curibsfera é uma carta que está desde os primórdios do jogo, na primeira box do jogo. É uma carta que, quando o oponente declara um ataque, coloca o bicho em modo de defesa. Além que ela pode ser utilizada em alguns decks de rituais, como foi utilizado também em decks de renunciado, pois de ser nível 1, era só ativar a carta de magia, que bania ela automaticamente do cemitério, permitindo assim invocar o renunciado. 9º lugar, Paleozoico Canadia. Canadia é uma carta que demorou um pouco de tempo para aparecer no meta, pois seu brilho foi ofuscado pelos heróis mascarados que vieram na mesma box que ela. Só que depois de alguns meses, essa carta começou a ser utilizada, principalmente para cauterar o deck meta daquela época, que era o deck de Furrai, que era utilizada junto com a Comporta. O efeito dela simples, que importava o bicho de face para baixo em modo de defesa, foi muito relevante para desligar efeitos do adversário. Além de que quando uma carta de armadilha era ativada, ela voltava como um monstro e ajudava a bater ou também servir como defesa. E até hoje tem um ditado: se seu deck tem 3 Canadias, pega código.
Em oitavo lugar, Força Espelho do Afogamento. Força Espelho do Afogamento foi uma carta que, quando foi anunciada, todo mundo começou a ficar alertado pensando que essa carta ia quebrar o meta. Só que, na prática, essa carta era muito ruim. Mas isso era porque os jogadores não sabiam utilizar ela da forma correta. Que depois de alguns meses ela começou a ser muito relevante no meta. Se antes tu tinha medo de atacar um monstro setado do oponente, hoje você tem medo de atacar diretamente para não levar uma Força Espelho de Afogamento. O efeito dela é simplesmente embaralhar todos os monstros em modo de ataque quando um monstro ataca diretamente. Quando pega, ela pode ser devastadora e ganha jogos por isso. Em sétimo lugar, Ciclone das Galáxias. Tá aí uma das cartas mais interessantes, e ela veio agora como opção Pay to Win, então você pode comprar um pacote que vem com ela, mais um... Não, vem ela mais 10 pacotes, né, naquelas compras especial lá, e ela... Você pode usar ela junto com a habilidade do nosso amigo Bandit Kit, né, ela como muito, e também existe outras alternativas, como o Ciclone das Galáxias, que você pode remover ele do cemitério, mas eu acho o Ciclone Cósmico ainda melhor. Tem o Feixe Noturno, que pra mim é a melhor carta de remover backload do jogo, porque o oponente não pode ativar, então Canário, esse tipo de cartas aí, elas vão estar bem lascadas, cartas que tem um efeito para ser trigado com outras cartas. E temos o Ciclone Duplo, né? E o Break é notável também, como cartas para remover mágicas. Em sexto lugar, Eithrunade. Eithrunade foi uma carta que todo mundo ficou alertado quando ela chegou, porque essa carta ia facilitar muito os OTKs. Bem, eles estavam certos, porque essa carta foi uma substituta à carta que já existia no jogo, que era as flechas antimágicas, que não permitiam o oponente ativar a carta de magia e armadilha na fase de batalha. Mas a falha da carta das flechas era que o oponente podia ativar antes, como Canário e essas coisas, e a Eithrunade facilitou em muitos OTK, tanto que ela foi semi-limitada. Em quinto lugar, Aliester, aquele que invoca. Aliester é uma carta que, assim que ela foi anunciada, assim que eu vi, eu disse, essa carta vai fazer um estrago. Mas, diferente do que eu imaginava, ela não veio com todas as fusões disponíveis, porque se ela tivesse vindo, ela estaria em uma posição muito mais elevada que essa. Aliás, além de ser uma carta Hand Trap que tem o efeito de aumentar 1000 pontos de ataque em qualquer monstro tipo de fusão, ela adiciona a carta Invocação, que é uma carta muito, mas muito forte, que faz uma das fusões mais fortes que existe no jogo, que é o Costos. Que, embora seja muito desagradável tirar o Costos do campo, eu posso lhe dizer que é só o começo, que quando chegar as outras cartas de fusões vai causar um estrago ainda muito maior. E como ela é o R de box, tanto ela quanto a Invocation, eu acho muito difícil ela levar a lista. Em quarto lugar, Confronto do Legado. Essa carta aqui é nova, veio num pack muito bom, e ela acabou que está sendo muito usada, viu, o Confronto. É uma carta que eu não esperava que ia ser tão usada, mas ela comba com muitos decks, porque você pode tirar o seu monstro para ele não ser destruído, diminuir o ataque do monstro do inimigo e se proteger. Ela é muito boa contra decks que rebentam você em um turno. Em terceiro lugar, Controlador de Inimigos. Controlador de Inimigos, embora seja uma carta que está sendo raramente vista, ela ainda não deixa de ser uma carta muito boa. E o que prejudicou ela foi justamente ela ser semi-limitada. Mas isso ainda não tira o mérito dela ser uma carta muito forte. Ela tem um efeito defensivo de colocar um monstro no modo de defesa, só que o seu principal brilho é simplesmente tributar o seu monstro e roubar o monstro do oponente. E muitas vezes isso significa matar o oponente com o próprio monstro dele. Em segundo lugar, Fusion News, beleza? A News Fusion, beleza? A News Fusion, ela tem aquele ditado, né? Ela é uma carta que, assim como a Red Ice Fusion e várias outras cartas Fusions que tem no TCG, são cartas que sozinhas elas fazem tudo. Então, assim, a News Fusion, ela já te traz uma fusão, já te traz defesa, já te traz proteção. Então ela acaba sendo a melhor carta do jogo hoje, praticamente, para vários tipos de combo. Ela é uma das melhores cartas do jogo. A carta que faz tudo sozinha, é lógico que o Pay to Win é absoluto nela, mas mesmo assim vale muito a pena você ir atrás da News Fusion. Dá para colocar a News Fusion em vários e vários decks, né? E ela tem uma mistura do efeito da Enterro Tolo e proteção à destruição e demais outros bônus. E antes de ir para o primeiro lugar, vale deixar como menção honrosa a carta Caçador Escondido.
O Caçador Escondido, pra mim, eu acho que é uma das top 5 cartas mais poderosas do jogo atualmente. E ela pode ser uma das primeiras cartas a serem banidas do jogo, na minha opinião, ou ser limitada, praticamente banida, quando chegar, por exemplo, com força os Dark World. No Yu-Gi-Oh! TCG, pela minha longa experiência no game, tem muitos decks que funcionam com a mecânica de descarte, e essa carta ela é quebradíssima para alguns decks, e ela já vem sendo quebrada com o combo com o Blue Eyes. E em primeiro lugar, Buraco Armadilha Traiçoeiro. Embora seja muito óbvio que essa carta ficaria em primeiro lugar, ela foi uma carta que no começo, quando ela veio, muita gente pensou que essa carta ia ser muito ruim, porque para se ativar ela não precisa ter nenhuma carta armadilha. Só que os decks se adaptaram para jogar em volta dessa carta, tirando todas as armadilhas que tinha no jogo, deixando simplesmente ela. Isso foi muito, mas foi muito desastroso, porque você tinha medo de colocar 2 monstros no campo para levar uma TTH bem no meio da força. Por isso ela fica na nossa primeira colocação. E é isso, galera. Esse aqui é o vídeo. Se você concorda, discorda da minha opinião, digita aí nos comentários aí. Não esqueça de deixar o like. E o link da descrição aqui no canal do Faraó da Academia de Duelo. Não esqueça de dar uma passadinha lá e dizer: vim pelo Jelry. Obrigado e adiós.